O Salmo 2, o título que eu coloquei foi a promessa do Messias, né? Então, o que a gente pode esperar a respeito do Messias? E é isso que nós vamos aprender nesse livro. Eu vou ler aqui os versículos, logo após eu faço uma breve oração, ok? Diz assim o Salmo de número 2: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Bendito Deus Trino, nós estamos aqui diante do teu texto sagrado para meditarmos nele, para aprendermos os princípios, as verdades aqui contidas. E queremos te pedir por tua ação. Fala a nós, ajuda-me como servo teu a expor fielmente a tua palavra, a fim de que possamos crescer no entendimento dela, a fim de que possamos ser devotos a ti cada vez mais, a fim de compreendermos a tua vontade e vivermos a bem-aventurança que os salmos tanto falam a nós. Sê conosco, Senhor, nos enche da tua graça, nos enche da tua presença, nos enche do conhecimento da tua palavra. Nos acompanha nesse momento, é o que nós pedimos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Bem, antes de entrar no texto, eu sempre gosto de falar um pouco sobre o contexto, né? E uma das curiosidades que a gente vê a respeito dos Salmos é que eles possuem autores diversos, certo? O principal deles, né, o que mais escreveu, é Davi. Aí ele é colocado mais ou menos um número de 73 salmos. Mas também tem Asaf, os filhos de Corá, Emã e Etã, também há Salomão, Moisés, e existem 49 que são anônimos. Nós não sabemos, né? Foram judeus, israelitas ao longo da história ali do Antigo Testamento que foram compondo salmos, expressando isso. Quando a gente vê a formação dos salmos, o que se percebe é que eles foram compilados em 5 grandes seções após o exílio babilônico, de acordo com os estudiosos do tema. Então, os Salmos é como se fosse uma coletânea de 5 livros, ok? Como se fossem 5 inários, por assim dizer, né? Embora nem todos aqui fossem hinos cantados. Alguns são, mas outros eram para ser recitados, ok? Outra questão é que a estrutura como é montado esses livros, o livro de Salmos, demonstra um certo cambiamento entre o lamento e o louvor expressados pelo povo de Israel ao longo da revelação do Antigo Testamento. Como assim? Conforme nós formos lendo, nós vamos perceber que há bastante salmos de lamento no primeiro livro, mas conforme formos chegando aos últimos, vai ter mais salmos de louvor. Claro, em todos há louvor e lamento, mas a quantidade de louvor e de lamento vai tendo esse cambiamento entre lamento para louvor. E essas 5 grandes sessões, elas finalizam com uma expressão que é: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém e amém. Isso é como se fosse um título que encerra entre um livro de salmos e outro, certo? Algumas bíblias já trazem essas divisões, né? Então, por exemplo, na que eu estou aqui, que é a RA, Almeida Revista e Atualizada, logo no começo diz, livro 1, Salmos 1 a 41, já mostrando como essa divisão. E por fim,
né, quando se estuda a coletânea dos Salmos, geralmente se percebe que esses dois primeiros salmos, Salmo 1 e Salmo 2, eles servem como uma grande introdução ao que veremos ao longo dos Salmos. E também os últimos 5 Salmos representam um retumbante louvor, mostrando esse caminhamento. De forma que a gente pode dizer que o propósito dos Salmos é demonstrar o Deus que ouve o nosso lamento e o transformará em louvor. Esse foi um resumo que eu fiz geral dos Salmos. Se eu fosse botar em uma frase, colocaria isso: o Deus que ouve o nosso lamento e o transformará em louvor. Essa é a nossa expectativa, essa é a expectativa que a gente vê ao longo dos salmistas quando vão escrevendo aqui as suas devoções a Deus, ok? Por fim, um último detalhe, né? Existem vários tipos de salmos, e o que nós vamos olhar hoje é o que se caracteriza como tipo real, de realeza, que se fala a respeito do rei, do ungido, do Messias, né? A palavra ungido em hebraico seria Messias, em grego seria Cristo. É isso que significa Cristo e Messias. Significa o ungido, aquele que é consagrado rei, conforme aconteceu com Davi, né? Ao longo da história a gente vê lá Samuel indo e ungindo Davi como rei, segundo o coração de Deus. Então essa é a ideia do ungido do Senhor, né? Aquele que é o rei escolhido por Deus, que nós entendemos ser Jesus, o Cristo, aquele que encarnou, como nós entoamos agora há pouco. Explicar tudo isso, vamos finalmente ao texto. E o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é a respeito da rebelião humana. Veja só o que diz os 3 primeiros versos. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então, como é que o salmista está abrindo aqui esse salmo? Com um questionamento, começando a demonstrar a natureza humana que é rebelde por natureza, que não deseja estar debaixo da boa governância de Deus, não é? Eles estão enfurecidos, eles ficam imaginando coisas que não fazem sentido, que é vã. A ideia de ser vão é como se fosse fumaça, certo? Algo que não é palpável, algo que não é possível. É quase que um delírio, né? Um sonho, algo que realmente não tem como ser possível. E o que é isso? É eles quererem se levantar contra Deus, conspirar contra a vontade de Deus e do seu ungido, lembra? Do Messias, do rei que ele consagrou, querendo romper esses laços, né? Essa aliança, essa governância, querer sacudir dele, jogar para longe as algemas. A grande ideia aqui do salmista é mostrar que todo homem é dependente de Deus e não adianta as suas atitudes, pois eles continuarão dependentes do Senhor. Mas que dentro dos homens, e principalmente dos reis, que é citado aqui, né? Aqueles que estão no governo do mundo, os poderosos, é realmente uma natureza contrária à vontade de Deus. Antes de quererem se associar e viver de acordo com aquilo que Deus ensina, há no homem um desejo de se rebelar contra Deus, de querer tomar o lugar de Deus, de querer romper a aliança com Deus, né? Quando nós olhamos a história de Gênesis, a gente vai ver a história da Torre de Babel. E o que era a Torre de Babel? Era a rebelião dos homens, não querendo se espalhar pelo mundo e dominar toda a terra como Deus mandou, mas construir uma torre enorme para que pudessem se chegar ao céu, de acordo com a perspectiva deles, né? E destronar Deus ali no local e eles serem então deuses. É um engano da serpente, que disse a Eva, que depois foi junto com Adão, que foi conveniente, de que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus, não apenas mais semelhantes, imagem e semelhança, mas seriam como Deus. Essa é a rebelião do homem, o desejo de querer ser o próprio Deus, de ocupar o lugar de Deus e desassociar a sua finitude, a sua existência
do próprio Criador, ser independente de Deus, né? Dono do seu nariz. Então é esse o relato que o salmista quer nos mostrar. Veja o estado da humanidade, dos reis, dos governantes. É um estado de rebelião humana. E diante disso, ele passa então para o segundo aspecto aqui do nosso estudo, o segundo ponto, que é reação divina. Veja o que ele vai dizer do verso 4 ao 6. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Interessante, né? Antes, os reis enfurecidos, revoltosos, né? Revolucionários contra Deus. Mas aqui nós temos um Deus que está rindo, né? Mostrando que para Deus isso não passa de uma birra, algo pequeno, algo que não é capaz de movê-lo, de tirá-lo de sua soberania contra a terra. E por isso a ação dele é de zombar, né? De achar graça realmente, né? De ridicularizar, de humilhar esses que pensam que pela força do seu braço podem tomar o lugar daquele que é o construtor do universo. Pense o tamanho do universo e tudo que a gente sabe hoje sobre o universo. Esse é o nosso Deus. Foi Ele que criou toda a grandeza que há nesse mundo que a gente não consegue nem sequer mensurar. E os homens pensam que pela força do seu braço, pela sua rebeldia, né, pela sua fúria, podem ocupar. Mas veja o que ele diz no verso 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Ou seja, tudo está correndo dentro da vontade de Deus. Nada foge do plano das suas mãos. Haverá o momento da sua ira, a seu tempo, como ele diz. E o que ele diz? Que vai falar e no furor vai deixá-los no estado de apavorados, com medo. Essa fala é a do verso 6. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A ideia é o quê? Não importa que tipo de império o homem possa construir. O meu rei, aquele que eu enviarei, o Messias, o ungido, lembra? Ele será estabelecido. Eu o constituí sobre o meu monte Sião. E não importa que tipo de filosofia, doutrina, ensino, estilo de vida, conhecimentos, riquezas, poderes, associações, alianças os homens façam contra Deus, nada será capaz de impedir o rei constituído sobre o monte de Deus, aqui Sião. Então acontecerá, né? A nossa esperança cristã, a vinda de Cristo, a concretização do seu reino é algo certo, é algo que não se perderá. Todas as promessas que Deus fez foram se cumprindo ao longo das histórias, e as promessas que ainda faltam hão de se cumprir. É isso que ele fala, por isso que ele diz que no seu tempo falará e no seu furor os deixará apavorados, porque essa é uma verdade que não tem como o homem evitar. E nós vemos então o terceiro aspecto, que é o do governo divino, o governo do Messias. Veja só o que esse rei que será constituído diz. Verso 7, o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Então aqui tem uma palavra complicada, mas veja o que ele diz no começo: proclamarei o decreto do Senhor. Esse rei prometido é aquele que cumpre a vontade de Deus de forma cabal. É o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz. Tudo ele fez em obediência ao Pai, em obediência a Deus. E o que ele fará no futuro também é em relação a isso. Cumprirá cabalmente, trará esse estado do decreto da vontade de Deus concretizada entre nós. Essa é a esperança cristã, essa é a esperança dos salmistas desde o segundo salmo, que a gente não sabe quando foi escrito, mas provavelmente foi um dos primeiros, já que aparece logo no início aqui, né? E aqui aparece essa frase um pouco enigmática, né? Você é meu filho, hoje eu gerei você. Então o que quer dizer isso? Quer dizer então
que o rei, ele é alguém que Deus criou, né? No aspecto que trouxe à existência. E quando a gente estuda e vê o uso desse aspecto, não parece querer dizer nesse sentido de criar, assim como ele criou uma criatura, mas a ideia é de fazer um rei, proclamar alguém rei. Essa ideia, ele gerou um filho, no sentido, ele gerou o rei em si. Então nós entendemos que Jesus é Deus, uma das pessoas da Trindade, portanto ele não tem início, né? Ele é eterno, assim como Deus é, pois ele é Deus. E aqui está se referindo à questão da constituição dele como rei. Esse é o aspecto que a gente pode perceber por meio dessa frase. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Hoje quando? Naquele momento que ele diz, a seu tempo, eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Nesse tempo, né, onde o reinado de Cristo será concretizado. E pelo estudo ali de Apocalipse, a gente percebe que acontece no capítulo 20, na inauguração do reino milenar, onde ali é descrito então Cristo reinando, né? Aqueles 1000 anos, depois tem a revolta de Satanás, e por fim, trono branco, e por fim, a eternidade. Então esse é o rei, certo? Essa é a geração, o reino concreto de Cristo aqui na terra, com novos céus e nova terra. E ele continua falando a esse rei. Veja o que Deus diz a ele: peça e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Cristo é o dono do mundo. A ele pertence por herança todas as extremidades da terra. Essa é a verdade eterna, é a esperança escatológica do cristão, é a nossa esperança do futuro. Verso 9: com a vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E aqui ele assevera. Veja, esses homens, esses rebeldes, esses que querem romper contra você, você irá quebrá-los, reduzi-lo a pedaços, levá-lo ao estado de realmente cacos. Essa é a ênfase aqui, como vaso de um oleiro. Ou seja, um vaso frágil que o oleiro está fazendo, que qualquer movimento ali se quebra, né? Lembra que aqui nessa época não existia o plástico, né? O material mais comum, material descartável, por assim dizer, da época, era o barro. Então essa é a ideia aqui do vaso de oleiro, né? Esses homens são como esse material descartável, que com um mover de uma vara de ferro é reduzido ao pó. Então, por mais revoltosos e engenhosos, por mais numerosos que sejam esses homens que se levantam contra Deus, a concretização do reino do Messias levará-los a realmente ficar despedaçados. É o que a gente vê também ao ler Apocalipse, onde eles serão julgados por suas obras e lançados no lago de fogo. E por fim, há um convite a respeito da responsabilidade humana. Então veja o que vai dizer nos 3 últimos versos, 10, 11 e 12. Agora, pois, ó reis, voltando para aqueles reis rebeldes, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Vocês que governam o mundo, vocês que trazem a sentença ao mundo, juízes, reis, usados como sinônimos, tenham prudência, considerem a realidade da revelação do Messias, daquele que virá, irá reinar, da existência de Deus. Permitam-se receber essa advertência. E ele diz no verso 11: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Então o chamado, o clamor do Messias, diante de toda a rebeldia que ele vê no mundo, é chamar o povo ao arrependimento, chamar os poderosos ao arrependimento, é acordá-los, perceber: olha, você não é Deus, olha, você não pode ocupar o lugar de Deus, como era típico dos grandes imperadores daquela época. O faraó era tido como um tipo de Deus, o rei da Babilônia também era tido como um tipo
de Deus. E assim por diante, os homens sempre querendo ocupar o lugar de Deus. Mas aqui o chamado é o quê? Prudência, acordem, vocês são apenas homens, vocês são pó, vocês são quebráveis como qualquer outro. E quando Cristo vier, quando esse rei, o Messias vier, ele irá quebrar todos esses que são rebeldes. Então se deixem advertir, aqui é um apelo que ele está fazendo. Tenham prudência, né? Tenha juízo. Se fosse aqui um salmista cearense falando, né? Ele dizia, tenha juízo, homem de Deus, não faça um negócio desse não. Seria mais ou menos isso. E há um chamado, sirvam o Senhor com temor. A ideia de temer é considerar a existência de Deus e da sua vontade. E isso é a base para podermos servi-lo, adorá-lo. Não é de qualquer jeito, estou fazendo isso para o Senhor. Não, é considerando a sua existência. Por isso a palavra de Deus é tão importante para nós. Porque por meio dela, nós sabemos qual é a vontade de Deus que está revelada a nós. Como diziam os antigos pregadores, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento são os dois lábios de Deus que fala ao homem. Então, ler as Escrituras, conhecê-las, estudá-las, meditá-las é primordial para nós, para podermos servir a Deus com temor. Se a gente não considerar as Escrituras, nós não vamos poder considerar a vontade de Deus e não vamos estar estando temendo a Ele. Mas não é somente o serviço que Ele nos chama, mas também alegre-se nele com tremor, trazendo uma ideia de fervor, de perceber na grandeza de Deus que você se impacta, né? Se você já viu aqueles filmes ou alguma cena assim chocante que você fica, arrupiado e coisas assim, essa ideia, a alegria tem que ser realmente intensa em Deus, em perceber a sua boa vontade, em perceber o seu decreto, ver a grandeza disso, o impacto que é isso, de Deus que criou o universo, né? Basta olhar para o universo e a grandeza que ele é, para a gente ficar impactado com Deus, entender o que é esse tremor, que deve ser vivido com alegria. Por fim, a última orientação, beijem o filho para que não se irritem. Então a ideia aqui de beijar, essa ordem é de um estado. Estejam nesse estado de beijar, para que não sofra a irritação desse filho. O filho usado como rei. Lembra o rei que foi gerado, que a gente leu atrás? E a ideia aqui de beijar o filho é a ideia de se submeter. Se submetam a esse rei. O reconheçam como Cristo, não é? Toda boca que confessar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos. É essa a ideia, que beijem o filho para que não se irritem, se submeça a ele, porque se não fizer isso, o que vai acontecer? E não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Então a expectativa é que em breve, daqui a pouco, os tempos estão se cumprindo, Cristo virá com a sua ira acendida e vai fazer perecer todo aquele que não está nesse estado de submissão, de reconhecimento de Cristo como Senhor sobre a sua vida. E aí, por fim, ele finaliza com outra frase: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurança, a vida bem vivida, a vida feliz, a vida coerente, sensata, sábia, justa, conduta do crente, daquele que é salvo, é ser alguém que está refugiado debaixo da autoridade de acordo com o comando de Cristo. Esse é o grande chamado, essa é a grande beleza do Salmo 2. Um chamado para estarmos refugiados no Rei que Deus constituiu a nós, que é Jesus, o Messias prometido, que já veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou por nós, e que virá concretizar esse reino e irá despedaçar os rebeldes. Mas aqueles que estão refugiados neles serão bem-aventurados. Essa é a nossa esperança. Por fim, deixe-me trazer as minhas 3 aplicações de sempre, né? Saber, sentir e fazer. O que nós temos que sair dessa noite aqui, tendo como convicção, como a nossa fé se firma diante do que foi dito aqui, como a nossa devoção
as nossas afeições devem se inclinar em relação ao que foi dito aqui. E por fim, o que as nossas mãos, as nossas ações devem realizar mediante do que nós lemos e meditamos nessa noite. Saber: o mundo da iniquidade humana está com seus dias contados, pois o Messias concretizará seu reino entre nós. Essa é a certeza da fé que nós devemos ter. Cristo irá concretizar o seu reino entre nós. Ele virá, ele tirará os rebeldes do poder e estabelecerá o seu reino perfeito. Sentir: devemos ter nossas afeições devotadas a Cristo. Assim experimentaremos o que é alegria. Assim experimentaremos o que é alegria com tremor. O fruto da alegria, o experimento da alegria, vai ser fruto de uma afeição, de uma esperança que repousa em Cristo. Se nós colocarmos as nossas esperanças, as nossas afeições, as nossas emoções nas coisas terrenas por si só, nós vamos sempre nos frustrar. Porque os homens vão falhar, por mais de Deus que eles sejam, porque a igreja vai falhar, por mais que ela deseje servir a Deus, porque os negócios, cedo ou tarde, pode ter uma falha, a doença pode bater a porta, pessoas podem partir. As desgraças nesse mundo corrompido pelo pecado sempre tendem a ocorrer. E é por isso que a nossa afeição e esperança devem repousar em Cristo. É necessário olhar para a eternidade, olhar para o nosso Senhor, para poder caminhar sobre essa terra que jaz no maligno. Só assim a gente pode ter uma alegria real, fruto desse tremor de que considera o Messias, esse rei, esse filho que deve ser beijado, lembra? Beijado no símbolo de submissão. Por fim, fazer ação, né? Viva o hoje diante dessa esperança escatológica, assim experimentaremos o que é servir com temor. Se nós não considerarmos quem é Cristo, a sua posição, o que significa esse nome, Cristo, Messias, ungido, nós não vamos conseguir ter um serviço sincero diante de Deus. Nossa ação vai ser falha, nós estaremos desonrando o nome de Deus, como acontece às vezes no meio popular, em que um nome cristão se encontra lama, né? Pastor muitas vezes virou sinônimo de ladrão, né? Você fala que é pastor, o cara vira o rosto para você, porque não quer nem ouvir do evangelho verdadeiro, como também confunde a sua atitude, pensando que você é alguém mesquinho que quer roubar o dinheiro dos outros. Isso se dá por quê? Porque muitos hoje que se declaram cristãos não estão servindo com temor, estão esquecendo de considerar o Senhor em sua totalidade. Eles crescem em um certo aspecto, Deus é bom, logo Ele tem que me servir, por exemplo, e esquece de ver toda a totalidade a respeito de quem Deus é. Por isso que Salmos é muito importante para nós, pois nós vamos ver quem é o nosso Senhor em várias figuras. Aqui Ele é o governante, em outras nós vamos ver outras faces, outros aspectos de quem é o nosso Deus. Então, conhecer o nosso Deus é fundamental para experimentarmos o que é servir com temor de fato. Amém, meus irmãos? Chegamos ao fim, vamos orar e logo após a gente pode se separar em grupos, creio que de 3 pessoas, e orarmos em nossos grupos particulares, ok? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, bendito Rei, Senhor Jesus, nós aqui estamos para declarar a nossa fé em Ti, para meditar em Tua Palavra, onde claramente está revelado o Teu plano divino, o Teu reino vindouro, a Tua graça concretizada aqui no mundo. Nós queremos ser homens, mulheres que estão em submissão à Tua vontade. Nos desperta a ter esse interesse, nos desperta um avivamento, uma dedicação a Ti real, não fruto de mero emocionalismo, mas fruto de uma real consideração quem Tu és, para que a nossa alegria seja vibrante, para que o nosso conhecimento sobre Ti seja robusto, para que as nossas ações sejam um serviço que realmente Te adora.
nos dá a real esperança neste mundo que é tão maligno, que é tão ruim, que muitas vezes nos decepciona. Nos ajuda a fixar os olhos sobre Ti, ó Cristo, pois Tu és o nosso Rei, o nosso Messias, o nosso Redentor. Que possamos ser bem-aventurados de fato, nos refugiando em Tua boa ação sobre nós, já agora no presente, com todas as bênçãos que o Senhor já fez em nós e faz em nós, mas também na bendita esperança vindoura, essa esperança escatológica do fim dos tempos, onde o Teu reino se concretizará em sua total plenitude. Dar-nos esse vigor, essa alegria, essa confiança. É o que pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.